Salve, salve galera, professor Zani na área, mais uma vez com vocês, hoje para falar de mais um problema ambiental. Será que é um problema? Bom, conhecido como efeito estufa, este efeito é um efeito que tem um valor inestimado para a própria manutenção do planeta. Então, ao contrário do que muito se pensa, o efeito estufa é um efeito natural e um efeito necessário. Comecemos assim. Por que ele é natural? Bom, para tentar entender um pouquinho sobre o efeito estufa natural, nós precisamos de alguns figurantes para essa nossa aula. Então eu vou chamar aqui meu amiguinho Sol e vou chamar aqui minha amiguinha Terra, beleza? Então, o que acontece? Parte da energia, que abastece nosso planeta é oriunda do Sol. Junto da Terra, nós temos uma camada de gás, aqui de gases especificamente, que formam o que nós chamamos de atmosfera terrestre. Essa atmosfera ela tem papel fundamental neste processo chamado efeito estufa, que, não se esqueça, é um fenômeno natural. O Sol ele emite radiação solar na superfície da Terra. Parte dessa radiação é absorvida, cerca de 70%, mas 30% dessa radiação, quer dizer, o que está faltando aqui, é refletida na própria estrutura da atmosfera, seja por poeira, seja por gases que refletem essa energia. Então, trabalhemos com esses números. 70% da radiação solar chega ao nosso planeta. É absorvida por lagos, por geleiras, por oceanos, especialmente pela Terra. E, obviamente, parte disso é devolvida para a atmosfera na forma de radiação infravermelha, ou seja, na forma de calor. Então, essa radiação devolvida, ela que gera o efeito estufa. Por quê? Porque a nossa atmosfera contém gases, substâncias que nós chamamos de estufas, gases que são estufas, que absorvem esta radiação e dissipam na própria atmosfera. Dentre os gases mais importantes responsáveis pelo efeito estufa natural estão o gás carbônico, presente naturalmente por processo de respiração, queimadas naturais, etc., vapor de água que existe na nossa atmosfera, o gás metano e o gás ozônio, que possivelmente você já ouviu falar da camada de ozônio. Então, esses gases fazem o quê? Quando esse calor chega até essa radiação infravermelha chega até esses gases, começa um processo de espalhamento nessa estrutura e esse calor ele fica retido e contido aqui. É verdade que parte dessa radiação, que fica replicando aqui, também vai para o espaço. Então, a gente perde um pouco para o espaço e aqui se mantém um equilíbrio, fazendo com que a Terra tenha temperatura média de aproximadamente 14 graus positivos. Olha, dizer que a Terra tem uma temperatura média de 14 graus positivos implica que tem lugares que têm temperaturas de menos 60 e locais que têm temperatura de mais 40. Então, essas variações da temperatura vai gerar uma média de 14 graus. O aumento em 1 grau disso aqui pode significar realmente um desastre ambiental. A diferença de uma era glacial para outra está em poucos graus na diferença dessa temperatura média, ok? Tudo bem até aí? Tá, professor, mas eu já ouvi falar que o efeito estufa é um problema. O efeito estufa ele pode ser um problema. Por que ele pode ser um problema? Possivelmente você já ouviu o termo aquecimento global. E muitas vezes está associado o termo aquecimento global ao efeito estufa. Então, primeiro, o que é o aquecimento global? O aquecimento global é o aumento da temperatura média da Terra que a gente tem experimentado. Então, aquecimento global é fato. Muitos dizem assim, aquecimento global é uma invenção. Não, não, não. Aquecimento global não é uma invenção. A Terra tem aumentado a sua temperatura média de forma significativa, mais do que 1 grau. Em 120 mil anos, a Terra não tem experimentado essa variação tão brusca em tanto pouco tempo. Mas a questão é a seguinte, será que o aquecimento global, que é fato, tem alguma coisa a ver com o efeito estufa, que é natural? Então existem discussões, são discussões sérias, de que esse aquecimento global é responsabilidade do efeito estufa, mas não esse natural, porque, obviamente, como o nome sugere, naturalmente sempre existiu e esse aquecimento disfuncional não tinha ocorrido assim. Então, o que se pensa é que esse efeito estufa ele tem uma ação que nós chamamos de antropogênica, ou seja, uma ação humana, uma intervenção humana neste efeito natural.
Mas cuidado para que você não faça determinadas afirmativas. É fato que a mídia adora associar diretamente, objetivamente, sem discussões, aquecimento global com efeito estufa, e não só ela, até mesmo vestibulares, autores e também, especialmente, o Enem. Então, cuidado, porque quando você diz assim, o aquecimento global é responsabilidade do efeito estufa. Ok, o cara está afirmando isso? Ok, eu vou aceitar, essa é uma ideia dele. O fato é que nós não sabemos muito bem ao certo. Existem fortes evidências de que o aumento do efeito estufa tem colaborado para o aquecimento global. Ok, mas não há 100% de certeza disso. Eu sugiro que você assista 2 documentários se você quiser fortalecer seus argumentos e entender um pouco mais. Um deles se chama Uma Verdade Inconveniente, né, que é feito pelo um candidato à presidência dos Estados Unidos, um cara chamado Al Gore. Chama Uma Verdade Inconveniente, que relaciona esse aquecimento global a esse efeito natural, que é o efeito estufa intensificado pelo homem. Ok? Mas também que assista a grande farsa sobre o aquecimento global, em que tenta-se desconstituir um pouco essa relação entre o aquecimento global e o efeito estufa. Neste documentário, os autores sugerem que é improvável que, mesmo pela ação humana, o efeito estufa aumentado não é capaz de aumentar significativamente a temperatura da Terra. E quem seria o grande vilão? Eis aqui o nosso grande vilão, o que meu dedo aqui, ó, o Sol. O Sol é uma bola de fogo que não é homogênea, ele não explode homogeneamente e, eventualmente, ele produz mais energia e, obviamente, se produzir mais energia, chega mais energia, a temperatura deve aumentar um pouco. Só que, diferente de aquecer um copo de água, nós estamos falando de aquecer um oceano e isso leva muito tempo. Enfim, seria interessante você assistir Uma Verdade Inconveniente para ter uma leitura sobre como o aquecimento global é influenciado pelo efeito estufa antropogênico e também a grande farsa sobre o aquecimento global para ter uma outra ideia possível do que está acontecendo. São 2 bons documentários que vai enriquecer a sua leitura sobre o fato. Bom, voltando, já que eu disse de fato, lembre-se, a maior parte dos autores, vestibulares e Enem vão considerar que o aquecimento global é responsabilidade pela intensificação do efeito estufa. Mas, professor, como que acontece isso? Então, vamos lá. Bom, o fato é que nós produzimos outras substâncias em decorrente de atividades industriais, especialmente queima de combustíveis fósseis e industrialização, que também são gases estufas. Entre eles, especialmente, o aumento do CO2 pela queima de combustíveis fósseis, o gás metano por atividade agropecuária, né? O gás metano é fruto da decomposição de matéria orgânica, né? Por exemplo, vou usar o termo aqui, mas as flatulências dos bovinos produzem uma grande quantidade. Nós temos uma quantidade absurda, né, de bovinos na Terra, né? E isso aumenta significativamente, especialmente a decomposição da matéria orgânica, né, dos estrumes, né, desses animais, aumenta a quantidade de metano. E o gás metano é muitas vezes, mais de 20 vezes, tem o poder estufa em relação, por exemplo, ao gás carbônico. Então, o aumento na quantidade de CO2 aumenta significativamente o efeito estufa, apesar de ser uma quantidade muito pequena. Se você levar em conta que 78% dessa atmosfera é nitrogênio, 21% é oxigênio, sobra 1% de gases para tudo isso aqui. Desses 1%, quase 0,9% é gás argônio. Então você tem lá menos que 0,05% para todos esses gases outros que eu estou levantando aqui. Quer dizer, é uma quantidade muito pequena, mas como tem um poder estufa, isso vai manter o calor aqui. E se a gente aumenta, obviamente que aumentando a quantidade desses gases estufas, aumenta o efeito, a retenção de calor aqui. Dentre esses gases de efeito estufa aqui, né, que foi modinha discutir aqui, está especialmente o CO2. Então o CO2 é o grande vilão. Por quê? Por causa da Revolução Industrial. Então a partir da Revolução Industrial, especialmente o boom, né, depois da Segunda Guerra lá, né, nós temos um consumo muito grande de matéria orgânica, especialmente veículos, indústria para produzir outros artefatos e, consequentemente, uma grande produção de CO2. Os CFCs na produção de plásticos, refrigeradores, o dióxido de nitrogênio da queima de combustíveis fósseis também, e o gás metano, oriundo da decomposição de matéria orgânica, especialmente
do agronegócio, beleza? Então, esse aumento dessas substâncias que são estufas, algumas novas, olha só, aumenta o efeito estufa. E qual é a consequência disso? Aumentar o efeito estufa, quer dizer, impede que essa radiação que ia para o espaço, ela fique retida aqui dentro, consequentemente gerando mais calor aqui e, consequentemente, aumentando a temperatura da Terra. Esse é o discurso de quando se considera que o aquecimento global é responsabilidade do efeito estufa antrópico, tá certo? Então, o que acontece? Nós produzimos gases em excedência, que são estufas, especialmente o gás metano, que é mais de 20 vezes estufa do que o CO2, uma grande quantidade de CO2, né, por causa dessa atividade industrial e queima de combustível fóssil por consequência, intensificando o efeito estufa, impedindo, vou voltar aqui, ó, que essa radiaçãozinha que volta para o espaço aqui, ela fique contida nessa estrutura, aumentando a temperatura. A discussão é, isto é suficiente para elevar a temperatura da Terra? Outra questão, se os gases estufa são aumentados, como então, isso é fato, aumentou o efeito estufa, aonde que deveria estar mais quente? Deveria estar mais quente na atmosfera, e parece que está mais quente na crosta terrestre e não na atmosfera. Então, obviamente que tem alguma coisa ali, por isso que é importante, acredito você estudar um pouco mais isso e ser um pouco imparcial. De forma geral, vou deixar aqui a minha dica, tá certo? De forma geral, os autores do Enem, dos vestibulares, de forma geral, consideram que o aquecimento global é uma responsabilidade da intensificação do efeito estufa, tudo bem? Mas quero deixar minha opinião agora, isso é discutível, ainda nós estamos, acredito, longe de uma resposta, um ponto final para isso aí, tá certo? Que o aumento do efeito estufa contribui para o aquecimento global, sim, mas que ele seja único e exclusivamente responsável, isso é uma questão questionável ainda, tá certo? Tudo bem? Tranquilos? Olha, espero que tenham gostado. Cuidado com o que você vai escrever diante do que você viu. Faço a sugestão de que você faça uma resenha, que você descreva o que você entendeu, colocando os pontos lado a lado. O aquecimento global é um problema, né? A gente tem problemas de derretimento de calotas polares, nós temos problemas de animais em função da temperatura que se eleva, que acabam sendo extintos, né? Então, existe um problema sério associado ao aquecimento global e a possível correlação com o efeito estufa, certo? Queridos, até mais. Tchau, tchau.